Você sabia que a arma de Diablo é uma das mais únicas de toda a série? Embora sejam chamadas de garras de tesoura, no caso Scissor Claws, vemos que elas claramente são garras afiadíssimas, igual Edward Mão de Tesoura, provavelmente uma referência a ele. Ele usa elas para cortar e atacar seus inimigos com o movimento dos seus dedos, e elas são criadas usando uma habilidade intrínseca dos demônios, que é a criação material, que inclusive é como os demônios criam suas próprias roupas e tudo mais. Dependendo do quão bom o usuário é e do quanto que ele sabe, o tamanho do seu conhecimento, melhor será a arma que ele criará, mais poderosa ela ficará. Mas também muito importante é a energia do usuário. Quanto mais energia, mais poder, mais magículas ele possui, mais forte a arma que ele cria será também. Diablo, como um primordial que tem um poder simplesmente gigantesco, pode criar uma arma de nível divino facilmente. Apenas usando suas magículas e magia negra, ele consegue as materializar tranquilamente. Esse ranking de arma, o divino, é basicamente um mito para as pessoas desse mundo. Afinal, pouquíssimas delas existem. Apenas as pessoas de nível mais alto possuem algumas desse ranking. Principalmente porque ao chegar nesse nível, a maior parte das armas possui meio que uma vontade própria. Quase um ego, mas não é bem um ego, é uma vontade da própria arma. Então assim, ela só vai servir a alguém que ela reconheça. E claro, seus poderes da mesma forma são gigantescos. As garras do Diablo são basicamente indestrutíveis e eternas, já que elas sobreviveram até mesmo a um clash com a máscara de tempo infinito que a Shizu usava. Então mesmo batendo naquela máscara que destruiu o seu braço, a garra não foi destruída. Essas garras estão no pináculo de poder e artesanato dos demônios, sendo capazes de durar uma eternidade e fazer estragos contra seus inimigos. Essas armas são algumas das mais únicas da série inteira. Muita coisa ainda não apareceu em Tensura, mas eu venho contar tudo isso pra vocês. Afinal, eu amo Tensei Star Slime e eu me comprometo a fazer os melhores vídeos para quem me assiste. Então não perde tempo e se junte à família Grid se inscrevendo no canal para me apoiar e, claro, receber o melhor do mundo otaku. Em segundo lugar, você sabe por que Beretta pôde falar sem medo com Guy? Eu já falei aqui no canal como que a hierarquia dos demônios é extremamente rígida e séria. Ela é absoluta no mundo demoníaco. Demônios mais fracos ou mais jovens nunca seriam capazes de falar com demônios mais poderosos e mais velhos sem o devido respeito ou até mesmo adjetivos, como os chamando de senhor, de mestre ou de formas respeitosas. Porém, Beretta foi um ponto fora da tangente, já que ela falou com Guy, um primordial, sem medo algum e claramente sem respeito ou noção de que ele é superior a ela. Mesmo que ele seja de outra linhagem, ele ainda era um superior e demônios nunca agiriam fora da linha. Isso normalmente seria impossível para um demônio fazer e no momento que fizessem, eles seriam punidos imediatamente. A morte seria pouco para eles. Afinal, o Guy em específico é implacável. Tanto que o Guy chega a perguntar para Beretta como que ela ousa falar livremente na presença dele, afinal ele é um primordial. Mas o motivo é simples, Beretta é da linhagem preta, uma descendente do Diablo. Então, assim como o Diablo, ela é um demônio excêntrico, sem amor nenhuma pelas convenções normais. Beretta está cagando para o normal. Ela tem seu próprio conjunto de valores e regras que ela segue, então mesmo que ela não seja do mesmo nível ou da mesma idade que Guy, para falar de igual para igual com ele, ela não se importa. Se os demônios normalmente são compelidos a respeitarem os mais velhos e poderosos por medo de serem extintos, aqueles da linhagem preta estão nem aí pra isso. Eles não se importam com força, poder e hierarquia. Eles se importam com os seus objetivos. A única coisa que eles temem é serem incapazes de alcançar seus objetivos. Por exemplo, o Diablo, o objetivo dele é servir Rimuru pela eternidade, então não poder fazer isso o deixa com medo. De resto, nada mais pode fazer ele tremer. Então, mesmo que Beretta tenha sido educada com Guy nessa conversa, foi só depois que ela garantiu o seu próprio desejo. Se você vê desde o começo, ela andou até ele, falou com ele sem nenhuma devoção ou respeito. E só depois que ela conseguiu o que ela queria, que ela foi respeitosa com ele. Em terceiro lugar, você sabia que Zegion ajudou Rimuru a derrotar Milin de certa forma? Naquela época, na primeira temporada, quando Rimuru subjugou Milin pela primeira vez, ele usou o mel para fazer isso, para alcançar aquele empate, porque na época ele ainda não era tão poderoso bastante para
para ir de frente com a Dragonoid. Esse mel em específico foi criado por Apito e Zegion, que ajudou nessa produção, e os dois forneciam esse mel para o Rimuru, que era o seu mestre, e assim ele usou esse mel para subjugar um empate com a Milin. Mas fora disso, hoje em dia, Zegion pode sim lutar para Milin não apenas com mel, mas também com força, porque o bicho ficou implacável. A habilidade que mais distingue Zegion é sua habilidade final Lorde das Ilusões Mephisto, que permite que ele crie um mundo ilusório onde ele controla tudo, o fluxo do tempo, a vida dos seus inimigos e suas próprias mentes. Com essa habilidade, ele possui a maior autoridade existente sobre as ilusões, assim como uma grande resistência ou imunidade a ataques mentais contra ele. Além disso, seu corpo é tão poderoso que está apenas abaixo dos dragões verdadeiros, ultrapassando os primordiais em questão de força física e poder bruto. Mesmo os anjos são uma piada na frente do Zegion com seu poder absoluto. Isso é o que o torna capaz de enfrentar Milin. Agora, lembre-se que eu não falei que ele derrotaria Milin. Ele pode a enfrentar, mas derrotar é outra coisa. Em quarto lugar, você sabe o quão terrível o Diablo pode ser? Eu te digo, simplesmente um monstro absoluto. Diablo é o demônio que voltou ao inferno sozinho e matou milhares de demônios, enquanto conquistava sob seu comando mais de 700 deles, que incluem os demônios mais poderosos do mundo, os demônios mais antigos e os próprios primordiais, sejam arquidemônios, superiores ou demon peers. E claro, ele os tornou seus subordinados e subordinados do seu mestre. Além disso, ao ser invocado para garantir sua invocação, Diablo aniquilou milhares de demônios que estavam na fila para garantir que iria passar sem problemas, não tendo problema em acabar com todos eles para seus próprios objetivos. Antes de receber seu nome, Diablo já era um arquidemônio considerado um desastre natural nesse mundo, capaz de destruir nações inteiras sozinho. Depois de ser nomeado, ele se tornou 10 vezes mais poderoso, ao ponto de ser um absurdo comparar com seu antigo eu. Agora, para sequer machucar mortalmente ou fatalmente Diablo, você precisaria de um usuário de habilidade final muito poderoso, porque só assim para ferir Diablo. Menos do que isso, não tem como. E isso é, na época em que ele ainda tinha habilidades únicas, porque depois que ele conseguiu sua habilidade final, esquece. Além disso, Diablo é um demônio especial, que mesmo após morrer pode ressuscitar imediatamente. Sim, basicamente, o Diablo é quase como se fosse imortal, porque ele tem uma habilidade muito específica dele, que se ele morrer, ele revive instantaneamente. Não é tipo como outros demônios que demoram centenas ou milhares de anos. Não, se o Diablo morresse, instantaneamente ele estava de volta. E isso também é o que faz ele ser muito temido por outros, afinal, ele já é incrivelmente forte e você não consegue se livrar dele. Mas mais importante, podendo criar seu mundo virtual, o Diablo é simplesmente imbatível, seja parando o tempo, anulando magias, controlando a vida do seu alvo ou apenas apagando tudo que existe. Em quinto lugar, você sabia que os orcs superiores têm seu próprio ecossistema na floresta? Eu já comentei aqui um pouco no passado sobre os orcs superiores e o que eles fizeram após a guerra contra o Orc Disaster, mas vamos elaborar um pouco mais a fundo sobre isso, certo? Eram mais ou menos 200 mil soldados orcs que estavam marchando pela floresta de Jura naquela época, e uma grande parte deles acabou morrendo, com mais ou menos 50 mil, um quarto de todo o corpo morreu, sobrando 150 mil orcs, que ainda era muita coisa, 150 mil, meus amigos. Dessa forma, os sobreviventes juraram sua lealdade a Rimuru para pagar por seus pecados. Mas o que aconteceu com os orcs? Afinal, eles eram muita gente, 150 mil. Sabemos que parte deles trabalham em Tempest, mas nunca vimos tantos números assim. Até porque se tivessem tantos deles em Tempest, meus amigos, só teria orc lá, não teria goblin, não teria ogro, só teria orc. Além de que qualquer ataque feito a Tempest no passado, como por exemplo o ataque de Farmos, nunca teria acontecido com tantos orcs lá, porque eles com certeza parariam eles. O negócio é que só os orcs que trabalham diretamente para o Gyarados ficaram na cidade, e o resto foi dividido e espalhado pela totalidade da grande floresta. Muitos deles estão ocupados trabalhando nas rodovias, nas estradas, em prédios, em cidades um pouco mais distantes de Tempest, em pousadas, em pontos de paradas e tudo mais. Então tem muito orc trabalhando ao redor de Tempest pela floresta, criando essas coisas que demoram muito tempo. Além de que existem outros orcs que apenas escolheram viver em paz em suas novas vidas,
vilas que estão espalhadas por toda a floresta de Jura e, claro, as montanhas dela também. Então muitos orcs não trabalham para Tempest, e sim apenas vivem suas vidas comuns como fazendeiros no campo. Dos orcs que escolheram ficar em Tempest, nós temos mais ou menos um pouco mais de 37 mil deles. Então dos 150 mil restantes, 110, 120 mil estão por aí vivendo suas vidas na floresta, enquanto 40 mil, vamos arredondar um pouco, vivem em Tempest sob o comando de Gerudo, seja construindo coisas ou sendo do exército. E esse grupo de orcs superiores foram divididos em dois grupos, aqueles que têm experiência em combate e aqueles que não a possuem, podendo assim usar eles de maneira mais eficiente e melhor. Afinal, aqueles que não têm experiência não têm por que serem mandados para a ponta do campo de batalha. Mas basicamente essa é a dinâmica dos orcs superiores atualmente. Em sexto lugar, você sabe o quão poderosa era a Beretta? Antes de ser invocada para o mundo central, Beretta já era uma demônio superior que possuía uma linhagem, a linhagem da cor preta, o que mostra que ela já não era ninguém, e sim alguém bem experiente, afinal não é todo demônio que consegue uma linhagem. Após sua invocação, ao ser fundida com uma boneca, ela evoluiria para um arquiboneco. E então, após isso, quando Rimuru se transforma em um verdadeiro Lorde Demônio, Beretta, que ainda estava ligada a ele por um corredor de alma, recebeu seus presentes do Festival da Colheita. Nessa ocasião, ela evoluiria para uma boneca do caos, ganhando a habilidade única Inversor, que é muito interessante. Essa habilidade permite que Beretta crie e use elementos mágicos opostos sem suas fraquezas. Por exemplo, ela pode misturar o fogo e a água, o sagrado e o demoníaco, só que sem que os dois se anulassem, sem que os dois se enfraquecessem. Dando um ênfase em sagrado e demoníaco, pois é a mistura em específica que mais chama atenção para essa habilidade e que Beretta usa tão bem, essa habilidade pode ser muito poderosa e legal de fazer combinações diferentes, porque ao remover os elementos de fraqueza desses atributos, ela pode criar magias novas, quase como novos ataques elementais que ainda não existiam. Com a evolução dela, o corpo de Beretta também foi transformado em adamantite, um metal extremamente poderoso e durável, sendo resistente à maior parte dos ataques mágicos ou físicos, então ela recebeu um grande buff de força também. Além disso, como uma demônio da linhagem preta, assim como o Diablo, Beretta é excêntrica, puxando um pouco da personalidade do seu progenitor, então muitas vezes ela leva mais em consideração sua mentalidade do que sua força, o que pode ajudar tremendamente também. E no futuro, quando Dino traiu Ramírez e Tempest e atacou seu laboratório, mesmo que o Anjo Caído fosse muitas vezes mais poderoso que Beretta, ela ainda sozinha conseguiu segurar ele por tempo suficiente. Em sétimo lugar, você sabia que Diablo é tipo o maior troll de Tensura? O cara é um FDP? Primeiramente, quando ele está lutando, Diablo muitas vezes não liga realmente se ele vai ganhar, se ele vai vencer a batalha. Para ele não é sobre ganhar uma luta, e sim sobre irritar seu oponente. Ele gosta de provocar seus inimigos, os tirar do sério, acabar com a calma deles. Ele só leva a sério suas lutas e batalhas se for ordens dadas por Rimuru, pois, novamente, ele só se importa com seu mestre e em agradar seu mestre. Mas, se não for por ordem do Rimuru, ele vai tentar se divertir, provocando seus inimigos ou brincando com eles. E isso provavelmente vem de sua longa vida e, claro, grande poder. Diablo é um imortal que não pode ser morto, além de que é um oponente extremamente forte. Por causa disso, muitas pessoas poderosas evitam lutar contra ele, sabendo que é inútil lutar contra ele, porque mesmo se eles ganharem, eles ainda perderão, porque ele vai reviver e então atacar eles novamente. Esse é o caso principalmente com o Guy. Então o Diablo é um maníaco que, em vez de focar em ganhar batalhas, foca em deixar seus inimigos miseráveis. E outra coisa bem interessante é que Diablo manipulou seus próprios níveis de energia para serem o equivalente a 6.666.666, e isso seria 666 3 vezes. E ele faz isso, é claro, para esconder sua força, e então quando ele precisasse soltar ela inteira, seus inimigos se cagariam nas calças de medo, percebendo que ele era ainda mais poderoso do que isso. Afinal, já sabemos que Diablo gosta de instigar o medo no coração de seus inimigos. Diablo é basicamente o cara aterrorizante que você manda para cuidar de pessoas de quem você não gosta. Ele seria o bicho-papão 100% das vezes. Agora, você sabia que Testarossa e Diablo são uma dupla em Tensura? No caso, uma dupla especial? Nesse vídeo eu conto tudo o que você precisa saber sobre isso, mas antes disso, se inscreve no canal, deixa o gostei e comenta qualquer coisa para provar que assistiu até aqui. Então sai do canal e continua assistindo. Agora eu fui.